Eu lembro que há alguns anos eu preguei uma mensagem assim, em Washington, D.C., e lá havia um advogado cristão. Ele entendeu a mensagem e disse: amanhã eu vou fazer isto. Então amanhã vou jejuar. E ele fez, e ele teve um dia miserável. Toda vez que ele passava por um restaurante, sentia o cheiro da comida. Quando passava por uma confeitaria, ele parava, olhava para a vitrine. Foi um dia miserável. Então, ao final do dia, ele deu uma lição ao seu estômago. Ele disse: ei, estômago, você me causou muitos problemas hoje. Você me trouxe vários desconfortos desnecessários. Então, por isso, eu vou te punir. Eu vou jejuar amanhã também. Veja, isto é humilhar a sua alma. É trazê-la à sujeição. Deixa eu dizer isto. O estômago é um maravilhoso servo, mas é um mestre terrível. Quem é o mestre em sua vida? Você ou seu estômago? Boa pergunta. É uma pergunta que todos temos que fazer. Acredite, pessoas no ministério não estão isentas desta pergunta. Eu já lutei batalhas contra meu estômago várias vezes. Mas quando obtive a vitória, eu fui abençoado. Nem sempre imediatamente, nem sempre dramaticamente, mas de um jeito ou de outro, eu recebi a bênção de Deus. E aí, se eu me torno arrogante, a bênção de Deus se afasta. E eu digo: Deus, o que acontece? E Ele gentilmente indica de uma forma ou de outra: você se tornou orgulhoso e autocentrado de novo, quis do seu jeito. Você está deixando sua vontade e sua alma falarem. Ela tem que ser trazida à sujeição à minha vontade, à minha palavra e ao meu jeito. Então vamos ver alguns exemplos, na verdade apenas dois. Vamos ver o dia da expiação. Em Levítico capítulo 16, versos de 29 a 31. Levítico capítulo 16, versículos de 29 a 31. Veja, este é um capítulo bem longo. E são as ordenanças para o dia da expiação, que o povo judeu chama de Yom Kippur. E este é o dia mais sagrado do calendário judaico até hoje. E ele descreve a maneira como Deus ordena o sacrifício pelo perdão dos pecados de Israel. E tudo dependia daquele sacrifício, todo o futuro e destino daquela nação dependia do sacrifício. Mas no meio da descrição do sacrifício, Deus também requer uma resposta do seu povo. E a resposta que ele requer é que eles afligiriam suas almas. Esta é a tradução comum. Mas a palavra traduzida como afligir é mais frequentemente encontrada como humilhar. Então Deus requer que o seu povo humilhe suas almas. E esta é uma verdade muito significante. O sacrifício era algo que eles não conseguiam organizar. Estava fora da capacidade deles de prover, vinha inteiramente da graça de Deus, mas eles não podiam se beneficiar do sacrifício, a não ser que atendessem às condições de Deus e humilhassem suas almas. E também serve para nós cristãos. O sacrifício de Jesus na cruz é completo, perfeito, não podemos adicionar nada a ele. Não podemos tirar nada dele, mas se queremos nos beneficiarmos dele, temos que atender às condições de Deus, assim como foi com Israel. E esta foi a condição que Deus determinou. Versos 29 em diante de Levítico 16. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma. E nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia o sacerdote fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. Agora, o povo judeu sempre entendeu muito bem, e com bastante precisão, que a frase afligireis a vossa alma significa jejuar, ficar sem comida, de fato e de verdade. Naquele dia normalmente ficavam sem comida,
nem bebida. A propósito, deixa eu definir jejum para que possamos avançar. Minha definição de jejum é se abster de comida para propósitos espirituais. Frequentemente também de bebidas, mas, falando de forma geral, não é. E se você se abstém de líquido, cabe a você decidir. Mas o que eu quero apontar aqui é que era requerido a Israel humilhar a sua alma para receber o benefício do sacrifício feito em seu favor. E o povo judeu, por cerca de 3.400 anos, sempre soube que humilhar sua alma significava jejuar. Na verdade, esta é uma prática que não foi quebrada na história desde os tempos de Moisés até hoje. No dia da expiação, eles afligem suas almas, jejuando. E no Novo Testamento, em Atos capítulo 27, versículo 9, este dia é chamado Dia do Jejum, que é a confirmação no Novo Testamento do entendimento de que afligir nossas almas é jejuar, é trazer nossas almas à sujeição, é não permitir que nossa alma dite algo para nós ou para Deus, é nos submetermos a Deus. E eu reforço meu ponto com uma conversa que Deus teve com a terra, quando Ele nos comunica que a resposta que Ele quer de nós, da mensagem da graça, é apresentarmos nosso corpo. Não é algo lá em cima, voando no etéreo. É algo bem aqui embaixo na terra, prático. E quando Deus diz, eu quero que vocês se humilhem em uma forma, e de jeito nenhum é a única forma, uma forma, é jejuando. E então lemos a respeito do retorno dos exilados, depois do cativeiro da Babilônia, em Esdras capítulo 8. Esdras recebeu a tarefa de liderar um grupo de exilados da Babilônia até Jerusalém. Era uma jornada de 4 meses. Naqueles dias, e tinham que passar por um território onde havia bandidos, ladrões e inimigos de Israel. E Esdras tinha consigo não apenas mulheres e crianças, como também os mais preciosos vasos do templo para levar de volta. A questão era como ele conseguiria uma passagem segura. E aqui está a solução de Esdras. Vamos ler em Esdras 8, começando do versículo 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Senhor, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Como foi que eles se humilharam? Apregoaram um jejum, veja, era um jejum público para todo o povo de Deus. E então ele vem com esta afirmação bem interessante, porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já havíamos falado com o rei, dizendo a ele, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Vejam, Esdras se colocou em um lugar pelo seu testemunho, no qual ele tinha que provar aquilo que ele havia dito. Ele disse ao rei, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus dos céus, ele nos protege. E então ele recebeu a tarefa de levar aqueles exilados de volta numa situação muito perigosa. E ele diz, eu poderia ter ido ao rei e pedido uma escolta, soldados e cavaleiros, mas como isso se encaixaria na minha afirmação que Deus protege o seu povo? Frequentemente acontece conosco, testemunhamos e temos que viver do nosso testemunho. E então ele disse, eu não escolhi o caminho carnal, eu não escolhi o caminho do mundo, eu escolhi o caminho espiritual. Buscar a proteção de Deus não com soldados e cavaleiros, mas jejuando, humilhando-nos diante de Deus, invocando sua proteção. Você lê essa história, mas ele conclui no versículo seguinte, nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele respondeu a nossa oração. E você lê o resto da história, eles passaram em segurança, sem nenhuma perda, nenhum acidente. E em muitas situações, somos confrontados com 2 alternativas, tomaremos o caminho carnal ou tomaremos o caminho espiritual. Bem, então deixa eu falar e testemunhar da minha própria experiência. Por haver me tornado pai adotivo de uma grande família numa situação muito difícil e termos que nos mudar de país para país, de lugar para lugar, eu posso dizer que a minha primeira esposa, Lídia, e eu seguimos o exemplo de Esdras.
quando tínhamos uma jornada para fazer, jejuávamos e orávamos. E graças a Deus, a nossa família sobreviveu intacta. Em meio a circunstâncias terrivelmente perigosas, em meio à guerra, à fome, sobrevivemos. Eu posso testemunhar, o caminho de Deus funciona. Ele é prático, não é algo teórico. Certo, então vamos considerar um pouco pessoas debaixo do julgamento de Deus. Se o julgamento de Deus viesse a ser proclamado sobre a nação da Nova Zelândia e quiséssemos avisar, e isso pode acontecer facilmente, eu não acredito que está longe. O que poderíamos fazer? Poderíamos jejuar, nos humilharmos diante de Deus. Sabe, houve um rei terrivelmente mau em Israel, chamado Acabe. Eu não sei se você lembra da história de Acabe, mas ele casou com Jezabel e ele levou Israel à idolatria e a todo tipo de maldade. E em 1 Reis, capítulo 21, Elias teve um confronto com Acabe e ele pronunciou o juízo de Deus sobre ele. Vejamos aqui, Deus disse a ele, verso 21, farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Todo homem e toda mulher da sua família será destruído. Esse foi o juízo de Deus. E então ele continua dizendo, no verso 25, ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, a sua esposa, o instigava. Então ele foi o rei mais perverso, e Deus anunciou o juízo sobre ele através do profeta Elias. Mas Acabe temeu ao Senhor. Verso 27, tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou, dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. E veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo, não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho trarei. Então temos aqui este homem apontado como o rei mais perverso em Israel até aquela época. O juízo de Deus foi pronunciado contra ele e sua família. Mas quando ele se humilhou com o jejum, Deus disse, não trarei o juízo nos seus dias. Ora, se o jejum pôde fazer isto com Acabe, o que poderá fazer a mim e a você como filhos de Deus? Você vê o potencial. E então, na história de Jonas, na sua mensagem para Nínive, vemos como ele entrou na cidade, uma cidade muito perversa, violenta e má, e ele proclamou que em 40 dias a cidade seria destruída. Aquela era uma mensagem de Deus. Como foi que os habitantes de Nínive responderam? Jonatas 3:6. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E ele fez toda a cidade jejuar. Até mesmo os animais jejuaram. E ele diz no verso 10, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Uma cidade gentia, conhecida por sua maldade, ouviu a mensagem de um profeta uma vez, arrependeu-se e jejuou e lamentou, e Deus poupou a cidade inteira. E Nínive foi poupada do juízo por 100 anos desde aquele tempo. Então, se o jejum trouxe isto a Nínive, o que poderia fazer por nossa nação? O que poderia fazer quando o povo de Deus se humilha, clamando por Ele?